A paz do Senhor, meu amado, minha amada irmã. Eu dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar comunicando com cada um de vocês, trazendo aí o comentário da lição de número 12, de 20 de março de 2022. Estamos encerrando esse primeiro trimestre, quase encerrando. Hoje é a lição 12, próxima lição 13, estaremos encerrando esse primeiro trimestre de 2022. A lição de hoje tem como título: As epístolas instruem e formam os cristãos. Muito importante essa lição, porque ela nos dá uma visão panorâmica sobre a importância das epístolas, e nós vamos perceber aqui que as epístolas, elas, dentro de um contexto teológico, elas configuram as doutrinas da igreja. Elas estão basicamente inseridas nas epístolas. Então aqui nós vemos aqui o peso, a importância das epístolas para a construção da ética, da moral do cristianismo, da moral cristã, dada aí o seu grau de ensinamento, de instruções para o dia a dia da igreja. Portanto, apesar de que a lição ela não vai trabalhar de uma maneira aprofundada, vai apresentar assim de uma forma panorâmica a importância das epístolas, mas serve para nos despertar para os estudos das epístolas, buscando nelas exatamente os ensinamentos essenciais, fundamentais para o dia a dia da igreja. Portanto, o título da lição: As epístolas instruem e formam os cristãos. O texto áureo, esse texto, ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, nos diz o seguinte: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Aqui uma bênção aqui do apóstolo João para a igreja. A verdade prática nos apresenta: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Aquilo que nós falamos aqui está inserido na verdade prática, mostrando que as epístolas elas constituem exatamente os ensinamentos vitais para o dia a dia do cristão, a doutrina cristã. E esses ensinamentos eles são essenciais para a formação do caráter, da conduta daqueles que de fato fazem parte do reino de Deus, fazem parte do povo de Deus. A leitura bíblica em classe, temos apenas alguns fragmentos de alguns textos aí de 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Pedro 1 e 2 João 1. Aí o primeiro texto que nós temos aí de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 3, nos diz o seguinte: Paulo, ele se apresentando, direcionando aí a igreja de Corinto: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Aqui é uma ressalva de que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Seu chamado não foi um chamado humano, mas foi o próprio Deus quem o chamou para ser apóstolo de Jesus Cristo. E ele vai então se apresentar como aquele que está escrevendo essa carta juntamente com o seu companheiro, o irmão Sóstenes. Então ele vai dizer: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Interessante observar que, apesar da carta ela estar sendo direcionada a Corinto, Paulo faz uma observação. Primeiro ele chama a atenção sobre o perfil, a característica da igreja, quando ele fala sobre a igreja como composta por santificados em Cristo, chamados santos, que são exatamente aqueles que foram separados para Cristo, e com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Está mostrando que a igreja de Cristo e a sua mensagem não se restringia apenas a Corinto, mas que de fato a igreja de Cristo ela é composta por pessoas em toda parte, em todo lugar, que invocam o nome do Senhor em espírito
e em verdade. E aí ele traz então uma bênção apostólica aí para a igreja, no verso 3, e aí já encerra o texto que a lição apresenta, pois a proposta é exatamente mostrar, assim, trazer algumas amostras de algumas epístolas, mostrando a sua finalidade, o seu objetivo ao serem dirigidas às igrejas. Ao verso 3 ele vai dizer: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele dá uma bênção para a igreja, que a graça e a paz de Cristo esteja na vida da igreja, e é importante essa bênção apostólica, que ela se repete nas epístolas, porque aqui ele apresenta a graça e a paz. A graça falando do favor imerecido, que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então ele está invocando na bênção apostólica que essa graça ela permaneça sobre a igreja, a graça de ter sido alcançado por Cristo, e em seguida ele fala graça e ele fala paz. E a paz é interessante nós observarmos que exatamente pela graça de Deus que o homem obteve a paz consigo mesmo. Ou seja, a graça de Deus, que é Jesus, ela alcançou o homem perdido, que estava afastado de Deus, e essa graça é quem faz a paz entre Deus e o homem. Então Jesus é a própria graça de Deus, ele é a própria paz, é ele quem faz, quem celebra, quem torna possível o encontro do homem novamente com Deus, a paz com Deus. Daí Paulo ele apresentar que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que faz parte dessa aliança, que ela pudesse permanecer com todos os cristãos. Então esse era o desejo de Paulo, para cada cristão, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo pudesse permanecer com todos. Aí um outro texto apresentado pela lição, nós vemos aqui o Paulo, o apóstolo, falando à igreja. Vemos agora Pedro, também um apóstolo de Cristo. Ele agora apresentando aqui a igreja, logo nos primeiros versos, quando ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, que é muito importante, porque Pedro ele está mostrando qual o público para o qual ele está dirigindo, que é exatamente aos estrangeiros, que são estrangeiros, judeus dispersos aqui no ponto, que é esse país, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Ele está dirigindo a esses irmãos e os referindo como eleitos segundo a presciência de Deus. Isso aqui é muito importante, porque nos mostra aqui sobre os salvos como sendo eleitos e eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus ele conhece o passado, o futuro, o presente, para ele tudo é a mesma coisa. E Deus, na sua presciência, ele sabe como o homem irá responder pela fé à sua graça. E ele já sabe de fato quais aqueles que são eleitos ou não, porque ele conhece o futuro, ele sabe como o homem vai se posicionar diante do chamado de Deus, mostrando que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e ao mesmo tempo ele é presciente. Portanto, ao referir aos eleitos segundo a presciência de Deus, ele vai trazer essa informação que é muito importante, e ele exalta aqui o Deus Pai, que é quem elege o homem em Cristo, o Deus Pai, e em santificação do Espírito, para o quê? Então esses que foram eleitos segundo a presciência de Deus, do Deus Pai, e que foram santificados por meio da ação santificadora do Espírito Santo, eles assim o foram para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos chamados, na presciência de Deus, somos eleitos para viver em Cristo. Então quem é o salvo? O salvo é todo aquele que está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, uma vez quando nós pregamos e defendemos a ideia aqui da presciência, da eleição, da predestinação, é que todos aqueles que estão em Cristo, eles naturalmente estão predestinados, estão eleitos para a vida eterna. Porém, a condição é estar em Cristo. Não é estar numa religião, não é simplesmente professar a fé.
É necessário que estejam em Cristo, porque estando em Cristo estão eleitos, estão predestinados para a vida eterna, permanecendo então em Cristo. Portanto, ele vai, na sua saudação, invocar a soberania divina, a santidade do Espírito Santo, mostrar o mérito de Cristo e a aspersão, a redenção em Cristo Jesus, e ele vai então dispensar a bênção, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, ou seja, que a graça possa abundar na vida de vocês e a paz com Deus, com os outros, vocês continuem desfrutando de forma também abundante. E por fim temos a segunda carta de João. Aí segundo João tem apenas um verso. Essa carta aqui ela é bastante interessante, apesar de que aqui o comentarista não coloca a carta como um todo, mas ele vai exatamente iniciar o primeiro verso dessa carta com as seguintes palavras: o ancião, a senhora eleita. Esse ancião aqui certamente fala aí do ancião, ou pode ser o presbítero, dependendo da versão, mas esse ancião certamente se refere ao próprio João, que está dirigindo essa carta, quem escreve essa carta. Então ele vai estar dizendo, se apresentando, o ancião, a senhora eleita. Aqui é um ponto de discussão em relação ao termo aí, a senhora eleita, porque ele vai sempre estar falando aí em relação à senhora, porém a gente percebe num contexto maior, dá para você inferir, tirar uma conclusão de quem seria essa senhora. Segundo alguns estudiosos, vai dizer que essa senhora seria uma mulher específica, uma mulher piedosa, uma mulher de fé, uma cristã, segundo alguns estudiosos, e segundo outros, essa senhora não se trata de uma mulher específica, mas fala da igreja. Apesar de não citar o nome da igreja, aqui não há uma especificação sobre para qual igreja João está enviando esta carta, mas certamente a maioria pensam dessa forma, claro, não descartando quem pensa ser uma mulher específica, mas a maioria entende que seja exatamente a uma igreja que João está dirigindo, apesar de não falar o nome da igreja. E também, provavelmente, essa carta João está escrevendo exatamente de Éfeso. Ele está enviando essa carta de Éfeso a esta igreja com uma mensagem, uma doutrina que ela ultrapassa gerações. E fazendo a ressalva que alguns pensam que essa carta tenha sido escrita para uma mulher específica. Bem, então o texto nos apresenta o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Então aqui é o fato dele declarar o amor a essa senhora, que eu prefiro crer que seja uma igreja, mesmo pelas dicas que você vai tendo no texto, aí inferindo do texto, quando ele expressa, por exemplo, que não apenas ele ama, no caso essa senhora, que seria, na minha concepção, seria a igreja, como também ele vai mostrar que não somente ele, mas todos os que têm conhecido a verdade ama, no caso aí a igreja, partindo do pressuposto de que seja uma referência à igreja. Então ele vai estar dirigindo, mas não somente nós, mas todos aqueles que conhecem a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Então aqui um direcionamento do ancião de João para a igreja. A despeito aí das discussões, que seja uma serva fiel de Deus, aqui essa senhora, ou seja a igreja em si, mas uma coisa é certa, que essa epístola, ela é uma epístola, podemos dizer assim, geral, que abrange toda a igreja, uma vez que ela não está assim especificando o nome da igreja em si. Então ela encaixa dentro do rol das epístolas gerais. Bem, indo para o comentário da lição, como falei, a proposta aqui é mostrar fragmentos de algumas epístolas e também
ao mesmo tempo apresentar a importância dessas epístolas para o conjunto doutrinário para a igreja. O comentário da lição, a introdução nos apresenta: as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento é composto de 27 livros, o Antigo de 39, e desses 27 livros do Novo Testamento, 21 livros são epístolas. Então, se 21 livros são epístolas, resta apenas 6 livros que não são epístolas. Então, podemos ver aqui que uma grande porcentagem do Novo Testamento ele é composto exatamente de doutrinas, de ensinamentos para a igreja, para o caráter, para a teologia cristã, uma vez que dos 27, 21 livros são exatamente as epístolas. As 13 epístolas escritas por Paulo, dessas 21, 13 são escritas por Paulo, elas são denominadas de Paulina, e as 8 epístolas restantes, que não são de Paulo, são, no caso de outros autores, as quais nós chamamos de epístolas gerais, como é o caso aqui de Pedro, as epístolas de Pedro, de João, etc. Então, nessa lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. É importante porque, apesar da apresentação aqui das epístolas de uma forma panorâmica, o comentarista ele conseguiu aqui agrupar as epístolas, no caso as paulinas, as gerais, e trazer assim uma amostra do tema, da doutrina que é abordada, que é tratada em cada uma dessas epístolas, dando assim as pistas para aqueles que quiserem ler de uma maneira mais aprofundada, eles puderem ter assim um norte, já partir de um princípio, conhecendo o tema central de cada epístola. Bem, aí no primeiro tópico da lição, nós temos como as epístolas paulinas nos instruem. Então, já vamos ver aqui o primeiro grupo das epístolas, que são exatamente aí as epístolas paulinas. Primeiro subtópico, instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Então, a doutrina da salvação nós temos aí inserido nas epístolas paulinas. Claro que outras epístolas também acabam retomando o tema, mas de uma maneira assim mais sistemática, podemos dizer assim, didática. Nós temos aqui nas epístolas paulinas apresentando a doutrina da salvação. Em Romanos, por exemplo, que é uma epístola de Paulo, destaca-se que o justo viverá pela fé. Esse é um ensinamento fundamental dentro do cristianismo, que o justo ele viverá pela fé. Nós não vivemos por vista. A fé é o fundamento da nossa esperança, porque pela fé nós fomos alcançados por Cristo, pela fé nós vivemos, pela fé nós respiramos, e a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados por vivermos pela fé. Então, o que nós cremos, o que nós esperamos é exatamente aquilo que nós não vimos. Então, é a fé que move o cristão, e esse ensinamento é uma doutrina central dentro do cristianismo, de que o cristão, o justo, aqui entende-se o verdadeiro cristão, servo de Deus, ele deve viver pela fé, que é o conteúdo da mensagem aos romanos. Cristo nos libertou do pecado mediante o seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Ou seja, sabemos que nós somos pecadores, sabemos que mesmo nos tornando cristãos, nós não deixamos de ser pecadores. A nossa natureza ela está sendo constantemente trabalhada por Cristo, porém pela fé nós somos declarados justos. Nós pela fé cremos de que nós somos justificados por Cristo. E é claro que uma vez que nós nos arrependemos em todo o processo de salvação, que nós nos voltamos para Cristo e somos declarados justos, nós somos por Deus em Cristo declarados justos, a fim de que de fato a justiça de Deus, por meio do processo da santificação, ela seja vivenciada na nossa vida. Então, Deus nos declara justos para que por meio da santidade, de fato, nós nos tornemos justos e nós sejamos a cada dia regenerados, transformados à imagem de Cristo, que é um processo que nós temos que desenvolver durante toda a nossa caminhada cristã. E eu creio que quando da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo ele há de completar aquilo que em nós faltou.
Porque a Bíblia diz que nós, aquilo que é corrupto, que é a nossa alma e a corrupção também do corpo, aquilo que é mortal, que é o nosso corpo, será revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. Então nós seremos, de fato, nós seremos totalmente transformados, seremos de fato justos pelo esse processo de transformação que já começa com o novo nascimento, com a regeneração, para que nós possamos de fato estar nos identificando com a posição com a qual nós somos colocados em Cristo, que é a posição de justos, justificados por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Cristo nos liberta do pecado, mediante o seu sangue remidor, o seu sacrifício, e ele nos declara justos para que, por meio da santificação, nós de fato nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Então essa é a mensagem de Romanos, que é a justificação pela fé. Inclusive é o tema central da reforma protestante de Lutero, que é a justificação, a salvação pela fé, o justo viverá da fé, o meio do homem aproximar-se de Cristo, de Deus, é através da fé e não através de méritos humanos. A mensagem de Gálatas, Paulo, ele assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Aqui é muito interessante, porque uma vez que em Romanos ele fala da justificação pela fé, em Gálatas ele vai abordar exatamente que uma vez que o homem é justificado pela fé, então ninguém pelas obras da lei consegue se salvar. Nenhum homem foi salvo pelas obras da lei. Paulo vai trabalhar muito bem a questão da lei e da graça, e é um ensinamento maravilhoso que deve nos chamar a atenção, mostrando exatamente que qualquer mérito humano, qualquer coisa que nós fizermos que seja com a intenção de substituir o sacrifício de Cristo, será rejeitado por Deus. Por quê? Porque o único meio de salvação é exatamente Cristo. A própria lei da antiga aliança, a lei que foi dada, ela não foi dada para salvar ninguém. Mas a lei, ela mesmo sendo santa, ela tinha um caráter temporário e ela tinha um propósito. A lei não era um fim em si. A lei ela mostrava a situação do homem e apontava para Cristo, que havia de vir, aquele que era o Cordeiro de Deus, que não só cobria, mas que apagaria o pecado da humanidade. Portanto, aqui no livro de Gálatas vai exatamente mostrar que ninguém pode se justificar pelas obras da lei, mas somente pela fé é que o homem pode ser justificado. Então, em Gálatas, Paulo vai asseverar que ninguém é justificado pelas obras da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Por sua vez, em 1 Coríntios, essa outra epístola, Paulo ressalta a mensagem do Cristo crucificado. Mostra exatamente que esse Cristo que redime o homem, que livra o homem da ira divina, livra o homem da lei do pecado, ele é exatamente um Cristo que foi crucificado. Ou seja, o Cristo apresentado por Paulo não era um Cristo teórico, não era apenas um discurso. É de fato alguém de carne e osso que veio, cumpriu a sua missão, foi crucificado e ressuscitou, é claro, para garantir a nossa eterna salvação. Portanto, a mensagem aí de 1 Coríntios é exatamente apresenta, melhor dizendo, o Cristo, e esse Cristo crucificado, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, como nós temos lá no livro de Coríntios, lá no capítulo 1, como lá no capítulo 15, que ele vai falar sobre a questão da ressurreição de Cristo. Portanto, essa é a mensagem de 1 Coríntios, é apresentar um Cristo crucificado que morre e ressuscita para nos garantir uma redenção eterna. Por sua vez, em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação. Ou seja, Cristo, o homem havia, pelo pecado original dos nossos primeiros pais, o homem havia se afastado de Deus, e Cristo, exatamente por meio de Cristo, nós podemos nos reconciliar com Deus. Então, o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. Cristo, ele veio, Cristo, ele morreu por nós, ele não morreu em nosso lugar, porque nós não poderíamos morrer para pagar os nossos pecados, mesmo porque nós já estávamos mortos no pecado, afastados de Deus, nos tornamos inimigos de Deus, e era necessário que alguém viesse morrer, não em nosso lugar, mas viesse morrer por nós, para nos resgatar da morte espiritual, nos resgatar inclusive da morte física,
como também da morte eterna. Portanto, a mensagem que nós temos aqui de 2 Coríntios é exatamente mostrando Cristo, o ministério da reconciliação em Cristo, que levou sobre si os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Ou seja, só é possível o homem voltar-se para Deus, só é possível o homem ter paz com Deus através do ministério de reconciliação com Cristo. E essa é uma mensagem central na igreja que não deve sumir dos nossos púlpitos, porque muitas das vezes a própria religião ela tem assumido o papel de como se ela fosse a mediadora entre Deus e os homens. Então, a despeito da religião, da sua definição etimológica, do religare, mas a religião ela não liga o homem a Deus. Quem liga o homem a Deus é Cristo Jesus. Então, só é possível o homem ser ligado a Deus, a ponte que leva o homem a Deus. O meio pelo qual o homem pode voltar-se para Deus é somente através de Jesus. Portanto, Jesus ele aqui é apresentado em 2 Coríntios exatamente como aquele que detém um ministério da reconciliação. Então, somente através de Jesus o homem pode reconciliar-se com Deus, tornar-se para Deus através da adoção de filho que acontece pelo sacrifício de Jesus e o consequente encontro do homem com Cristo. O segundo subtópico, instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aí aos Efésios, por exemplo, o tema é Cristo como cabeça e a igreja como um corpo. Então o livro de Efésios vai colocar essa metáfora fundamental, mostrando exatamente, tomando o mundo espiritual, tomando a igreja como um corpo, do qual Cristo é o cabeça. E é interessante nós observarmos que é a cabeça quem comanda todo o corpo, todos os membros do seu corpo. Um dedo mínimo que você movimenta, ele é movimentado por comandos vindo da cabeça. E aqui Paulo, aos Efésios, ele está colocando exatamente que Cristo é o cabeça da igreja, portanto é Cristo quem deve comandar a igreja e todas as ações da igreja. E é preocupante quando nós nós percebemos que existe, infelizmente, muitos movimentos religiosos, muitas denominações, ditas igrejas, que de fato elas levam em consideração de uma maneira tão significativa a palavra do homem, as diretrizes do homem, e o próprio líder faz questão de que assim o seja, de que ele seja o centro da igreja e que tudo esteja em torno dele, em torno das suas ideologias, em torno de um rol de ensinamentos, de costumes, de doutrinas, mas que de fato não tem por base, não tem por cerne o Cristo como cabeça. Então, uma igreja que ela é direcionada por meio da vontade do homem, porque alguém se diz ter tido uma revelação de Deus, ter tido uma nova visão, ter uma sabedoria acima da média, e a igreja tem que ser a sua imagem e semelhança, isso é muito perigoso, porque acaba afastando de fato o povo de Cristo. Então, nós temos que entender, é necessário que a igreja, e tanto a liderança, cuja responsabilidade é maior, porque se você é líder, você é responsável pelo rebanho diante de Deus, como também os liderados, a igreja como um todo, ela deve estar bastante atento em relação a isso, porque Cristo é exatamente, ele é o cabeça da igreja. Então, quando você percebe que a liderança, o povo, dá mais valor a doutrinas humanas, a um sonho que alguém teve, uma revelação que alguém teve, mas está se afastando do evangelho, que é exatamente aquele que testifica sobre Cristo, que apresenta Cristo como o dono, como o cabeça da igreja, isso é muito preocupante. Então eu vejo com preocupação muitas igrejas nas quais Cristo não está sendo o cabeça. Às vezes a palavra do pastor, do líder, do bispo, seja quem quer que seja, tem mais poder do que a palavra de Deus, tem mais peso do que a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia ela testifica de Cristo e ela apresenta Cristo como sendo o cabeça da igreja, ou seja, aquele que deve guiar a igreja, inclusive guiar a vida do pastor. Porque o pastor que não é ovelha, o pastor que não é igreja, ele não é pastor, ele pode ser tudo menos pastor.
Alguém que pensa, não, mas eu sou líder, os ensinamentos aqui é para o povo, ou eu posso até ditar regras como se ele estivesse excluído do corpo. Isso é muito perigoso. Se você tem um líder que ele não se vê enquanto corpo, não se vê enquanto ovelha, mas que ele se coloca como se ele fosse o próprio cabeça da igreja, isso é algo perigoso. O único cabeça da igreja é Jesus Cristo. É ele quem dita as regras, é ele quem direciona a vida da igreja. E compete ao líder, enquanto ovelha, enquanto participante do corpo, compete a ele ser ovelha e apontar sempre Cristo como cabeça, como dono da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, essa é a mensagem do livro de Efésios, mostrar Cristo como a cabeça e a igreja como o seu corpo. Então, nesse sentido, a igreja ela foi eleita em Cristo Jesus, como o corpo de Cristo. Ela foi eleita em Cristo, foi redimida em Cristo e para a glória de Cristo. Ou seja, tudo veio dele, é por ele e para ele. Então, nós temos que entender essa mensagem, é central, da eleição da igreja, da remissão da igreja, da predestinação da igreja, tudo para estar em Cristo Jesus, sendo Cristo, portanto, o cabeça do corpo. No livro de Efésios, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Isso aqui é muito, mas muito importante. O que aqui aos Filipenses, melhor dizendo, o livro de Filipenses, o que essa carta traz como mensagem, que é exatamente o viver é Cristo. Ou seja, é necessário que nós, enquanto igreja de Cristo, nós entendamos que a nossa vida ela deve ser vivida para Cristo, e isso não é apenas no discurso, que quando nós falamos aqui, é apresentado na Epístola aos Filipenses, que o viver é Cristo, isso nos leva a entender que o nosso direito, a nossa razão, tudo aquilo que nós julgamos termos por direito não pertence a nós, porque uma vez que o viver é Cristo, é necessário que as nossas vontades, os nossos direitos estejam tudo lançados em Cristo. Aí em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo está dizendo o quê? Que a vida que ele tem para viver, essa vida deve ser vivida em Cristo. Por que o viver é Cristo? Porque Cristo é o cabeça, ele faz parte do corpo que é Cristo. E nenhum membro pode viver fora do corpo. E é interessante porque quando Paulo ele diz que para mim o viver, ou seja, o dia a dia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele está dizendo o quê? Que o viver está em Cristo e o morrer no tocante ao seu corpo físico, caso o seu corpo venha a perecer, como ele veio a morrer por perseguição, ele está dando o ensinamento de que, estando morto, isso para ele é um lucro. Por quê? Porque enquanto ele está nesse corpo, nesse tabernáculo, ele está vivendo para Cristo, mas não está desfrutando plenamente de uma dimensão espiritual. Então, quando ele morrer, definitivamente ele estará em Cristo, ou seja, nada o distrairia, o mundo, o pecado, que tão de perto nos atrai, tenta nos afastar de Cristo, isso já não teria mais nenhum poder, uma vez que ele morrendo, ele estaria selando eternamente o seu estado de estar em Cristo, sem nenhuma distração, sem que nada viesse a ameaçar a sua carreira, o seu estado, o seu lugar em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso, o cristão tem que tomar isso como uma verdade prática na sua vida, que o seu viver é Cristo, mas caso ele venha morrer fisicamente, isso para ele é um lucro, isso só faz o aproximar mais de Deus de uma forma definitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, essa é a mensagem de Filipenses, que o viver é Cristo, e ele é o segredo da verdadeira alegria, ou seja, está em Cristo. Cristo é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Então, Cristo é tudo. Jesus, ele é o centro, deve ser o centro do nosso viver. É tudo para ele, tudo por ele. Então, é necessário que nós vivamos essa verdade. Aos Colossenses, Paulo ele vai sublinhar que a vossa vida está escondida em Cristo. Que texto maravilhoso.
Saber que a nossa vida, o tema dessa mensagem, a mensagem que Paulo traz aos irmãos de Colossos, aos colossenses e também à igreja, é de que a vida do cristão ela está escondida em Cristo. Isso é maravilhoso. É saber que aquilo que venha nos ocorrer, tudo é uma permissão divina. Tudo aquilo que ocorre ao cristão é permissão divina. Por quê? Porque a nossa vida ela não nos pertence e nós não estamos desprotegidos. Aí em Colossenses, no capítulo 3, o verso 3, diz o seguinte: porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, Cristo nos esconde em Deus. E aí quando Paulo ele afirma porque morreste, ou seja, nós morremos para o mundo, morremos para o pecado, e aí ele vai afirmar, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, em Cristo nós nos perdemos, no bom sentido, nós estamos escondidos em Deus. Isso é uma mensagem maravilhosa que Paulo traz aqui, nesse texto, aos Colossenses, como temática, que a nossa vida ela está escondida em Cristo, ou seja, o inimigo não pode nos tocar, porque nós estamos escondidos em Deus por meio de Cristo Jesus. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Ou seja, estar em Cristo é o suficiente. Você e eu, nós não precisamos de mais nada a não ser estar em Cristo. Ou seja, a maior preocupação do cristão não é em ser um bom religioso, não é em pertencer a essa ou aquela denominação, mesmo que isso seja importante. Não é simplesmente ser batizado nas águas, ter uma carteira de membro, se tornar um líder, um pastor, exercer alguma função eclesiástica. A nossa maior preocupação, a maior preocupação de todo cristão, o que é necessário e suficiente para todo cristão, é exatamente se certificar se sua vida está escondida em Cristo. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Por quê? Porque muitas das vezes, com o passar do tempo, nós vamos nos tornando religiosos e aí nós acabamos nos escondendo atrás de uma religião, de uma denominação, de um título, de uma posição eclesiástica e achamos que isso significa necessariamente estar em Cristo. Quantas pessoas estão aí pregando, estão orando, estão profetizando, estão aí testemunhando de Cristo, estão liderando, mas na verdade não estão em Cristo. O próprio Jesus diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo, e Jesus vai dizer: olha, eu não vos conheço. Por que Jesus não conhece essas pessoas? Eu gosto sempre de afirmar, Jesus ele só reconhece aqueles que fazem parte do seu corpo. Se você não é membro do corpo de Cristo, Cristo não te reconhece. Por mais posição eclesiástica que você tenha, por mais que você faça para a obra de Deus, se você não está em Cristo, Cristo não te reconhece. Você pode ser um líder, pode ser um pastor, pode ser um membro, pode ser alguém piedoso, religioso, caridoso, que dá oferta, dá dízimo, etc., que prega, canta, ora, jejuma. Você pode fazer tudo o que a religião manda, mas se você não estiver em Cristo, Jesus não te reconhece. Ele vai dizer: olha, nunca vos conheci, nunca te conheci, se você não estiver em Cristo. Portanto, isso é muito sério nós atentarmos para isso, porque Cristo, que é o que nós precisamos, é exatamente estar em Cristo Jesus. E congregar em um lugar no outro é necessário, sim, faz parte, somos seres sociais, a igreja é o lugar onde nós vamos desenvolver a nossa comunhão, desenvolver também a nossa fé, mas o mais importante de tudo é exatamente estar em Cristo Jesus. E isso a religião não faz, isto o homem não faz. Estar em Cristo é uma obra do próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, que nos leva a Deus, que nos une a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3. Instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinamentos enfatizam os aspectos da vinda de Cristo, que é o aspecto escatológico da epístola de Paulo. Aqui, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que o retorno de Cristo, sobre o retorno de Cristo, ele ensinando, ele vai dizer que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala exatamente que quando Cristo vier, nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Então, essa epístola também
Paulo ele tinha aqui a preocupação de poder ensinar os irmãos, e eu acho isso aqui muito importante, a respeito daquilo que haveria de acontecer. Coisas que, dentro do âmbito da escatologia, Paulo ele sinaliza na sua epístola, por exemplo, no capítulo 4 de 1 Coríntios, o verso de número 15 a seguir, ele diz exatamente o seguinte: Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele mostra aqui que nós não precederemos aqueles que morreram em Cristo, porque eles serão ressuscitados, como ele está dizendo, que a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, eles hão de ressuscitar primeiro. Todos aqueles que morreram na esperança, tanto pós-Cristo, quanto antes, o aparecimento de Cristo, porque aqueles que morreram na fé antes, morriam aguardando que a promessa viesse a se cumprir. Então esses haverão de ressuscitar primeiro, e aqueles que ficarem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com os ressuscitados, para estarem com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse é o ensinamento aí da primeira epístola aos Tessalonicenses, mostrando exatamente, reforçando a esperança da redenção eterna do corpo do salvo em Cristo. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo ele esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. É um outro caráter aqui escatológico da epístola de Paulo, agora em 2 Tessalonicenses, que ele vai mostrar exatamente aquilo que acontecerá. Em 1 Tessalonicenses ele fala aí sobre o arrebatamento da igreja, a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos transformados, e agora ele vai dizer exatamente o que acontecerá após o arrebatamento, aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, o verso 3 e 8, ele vai mostrar exatamente sobre isso, algo que nós devemos estar exatamente atentos. Então olha o que Paulo ele vai dizer aí, no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 2, 3 e 8. Que não vos movais facilmente de vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto, ou seja, como se fosse já naqueles dias. Ele vai dizer aquilo que aconteceria antes de chegar o dia do Senhor, a questão da apostasia, etc. E aí o verso de número 3, ele diz: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é exatamente aqui uma referência ao anticristo, que será um homem usado segundo a eficácia de Satanás. Então, ou seja, o dia do Senhor não viria antes que primeiro viesse a apostasia, um esfriar na fé, um afastamento de Deus, e se manifestasse o anticristo. Tudo isso aconteceria antes que chegasse o dia do Senhor. E aí que o dia do Senhor é uma referência que nós vamos ver aqui, por exemplo, no verso de número 8, que a lição nos apresenta aí de 2 Tessalonicenses. Nós estamos lendo no capítulo 2, agora o verso de número 8, nos diz o seguinte: e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então mostrando que o dia do Senhor, a grande tribulação, ela não acontecerá antes que Jesus se manifeste. E aí dá a entender, aqui dentro de uma visão pré-tribulacionista, de que a igreja de fato não passará pela grande tribulação. Bem, então nós temos aqui essa mensagem: enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso
e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas, no caso 1º e 2º Tessalonicenses, alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. E, como sempre eu costumo dizer, o mais importante não é apenas estar esperando a vinda de Jesus. O mais importante é estar preparado para aquele grande dia. O quarto tópico e último tópico desse primeiro ponto: instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Aqui nós vimos as epístolas aqui Paulo referindo aqui à igreja como um todo, enviada às igrejas, que tem as epístolas de Paulo, que são as epístolas pastorais enviadas ao pastor da igreja, que é claro que tem um caráter também que envolvendo a igreja como um todo, mas foram dirigidas, diferente das epístolas que nós vimos, que eram dirigidas às igrejas, essas aqui são dirigidas aos pastores da igreja. Daí o nome de instruções pastorais e pessoais, ou epístolas pastorais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre os outros temas, por exemplo, a epístola enviada a Timóteo, 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Isso aqui é muito interessante, porque Paulo ele vai instruir a Timóteo que se combate o erro através da verdade. E era necessário que Timóteo ele se aplicasse à sã doutrina, para que por meio da sã doutrina ele pudesse combater a heresia. Então, como cristão, como a igreja, ela vai combater o erro se ela não é uma igreja bíblica. É necessário que a igreja, a sua teologia, seja uma teologia bíblica, que seja uma igreja bíblica para combater os erros, combater as heresias. E era esse ensinamento que Paulo dava a Timóteo, que ele deveria combater essas heresias exatamente por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar, como Paulo cobrava de Timóteo, que ele deveria ser apto para ensinar, e como mais à frente, aí no 2 Timóteo, por exemplo, já indo para a segunda epístola de Timóteo, ele vai ratificar essa questão da habilidade do líder para ensinar, de estar vivendo na sã doutrina. Ele vai exatamente dizer que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, como está lá em 2 Timóteo 2, o verso 15. Ou seja, o que é manejar bem a verdade? É exatamente conhecer a arma que nós temos à nossa disposição. As nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais em Deus, mas nós devemos conhecer a arma. As nossas armas. Um soldado ou alguém que tem uma arma e que ele não sabe, ele não conhece a arma, a natureza da sua arma, não sabe como utilizá-la, ele pode ferir a si mesmo ou ferir, quem sabe, um alvo indesejável. Então, nenhum soldado ele vai para a guerra para poder combater e entrega uma arma na mão do soldado sem que antes ele tenha sido preparado em conhecer toda aquela arma, em desmontar uma arma, em limpar uma arma, em montar uma arma da maneira mais rápida possível. E ele é treinado para poder utilizar aquela arma antes de ir para o campo de batalha. E aqui o que Paulo está colocando para Timóteo é exatamente que ele, enquanto pastor, o jovem pastor, ele deveria aprender a manusear bem a palavra da verdade. Quantos, infelizmente, têm usado aí a Bíblia, têm usado o púlpito para matar as pessoas por meio da palavra. Pegam textos fora de contextos para poder sustentar as suas ideologias, as suas doutrinas humanas, e aí tem causado um grande prejuízo, um desserviço ao reino de Deus. Portanto, é necessário que o líder, que o obreiro, ele possa se esmerar para poder manusear bem a ferramenta, o manual de fé e prática que nós temos, que é exatamente a palavra de Deus. Então, são ensinamentos das epístolas, por isso que as epístolas elas devem ser ensinadas, elas devem ser estudadas pela liderança e trabalhadas na igreja, que as doutrinas fundamentais do cristianismo estão exatamente inseridas nas epístolas, tanto nas epístolas paulinas quanto nas epístolas gerais. É necessário que tenhamos este cuidado. Portanto, em 2 Timóteo, ele vai ratificar a necessidade do bom manejo da palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento naqueles que resistem à fé, para que por meio dessa arma as hostes espirituais do mal sejam vencidas. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos. Então Paulo vai mostrar a necessidade de que o pastor ele venha fazer frente
aos falsos ensinos, e para tanto ele é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Isso aqui é muito importante. Paulo instrui a Tito que ele deve falar apenas aquilo que convém à sã doutrina. Quantas das vezes nós vemos líderes que eles se aventuram a entrar em determinados temas ou e-mails ou situações que não convêm à sã doutrina, a entrar em assuntos, a entrar em determinados movimentos que acabam o comprometendo. Então o cristão, o líder, o pastor, ele deve falar, entrar, se envolver com apenas aquilo que convém à sã doutrina, para que também ele possa instruir a sua igreja nesse mesmo sentido. Aí Tito 2:1, ele diz o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na temperança. As mulheres, são os ensinamentos, que sejam as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para ensinar as mulheres mais novas e aos seus filhos a serem moderadas, castas. E aí ele vai trazendo ensinamento, exorta semelhantemente os moços, os jovens, que sejam moderados em tudo. Te dê, no caso você, Tito, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se confunda e não tenha nenhum mal para dizer de nós. Ou seja, Paulo ele está aconselhando a Tito que ele deve de fato viver o verdadeiro evangelho, que ele deve falar somente aquilo que convém à sã doutrina, para que ele não se comprometa e também não comprometa o evangelho e a igreja de Cristo, que essa é a nossa missão enquanto cristão. E em Filemon, nós vamos ver aqui, finalmente, em Filemon, a mensagem que Paulo, no caso, vai enfatizar é exatamente a mensagem do perdão, mostrando o quê? Que o transgressor arrependido ele deve ser recebido mais do que um servo, ou seja, ele deve ser considerado, se ele se arrependeu, mais do que um servo, mas ser recebido como irmão. É uma epístola também muito interessante, de Filemon, quando Paulo vai mostrar a necessidade de perdoar aquele que de fato transgrediu, mas que foi arrependido, que mesmo sendo servo, estando em condição inferior, mas que ele não seja tratado apenas como servo, mas que de fato ele possa ser recebido como um irmão em Cristo. E aqui é interessante essa epístola a Filemon, que Paulo ele se apresenta como um prisioneiro de Cristo ao irmão Timóteo e ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. Ele vai apresentar, enviar essa epístola a Filemon, e aí ele traz um ensinamento muito importante em relação ao que ele está pedindo, que é exatamente o perdão sobre um escravo fugido, no caso, que seria que teve um encontro com Cristo por meio do evangelho pregado por Paulo. Ele vai dizer: rogo-te, no verso 2 aí do capítulo 1 de Filemon, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Tu torno a enviar a ele, que é o meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões. Aí ele vai falar em relação à conversão de Filemon, e pedindo agora que a conversão de Onésimo, e pedindo a Filemon que perdoasse esse seu escravo fugido. Ele diz, porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasse para sempre, em relação agora não como servo, mas como irmão. Verso 16, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, ou seja, Filemon, se tu me considere, recebe a Onésimo, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Olha que maravilha o amor de Paulo por Onésimo. Eu, Paulo, do meu próprio punho, não era nem alguém que estava escrevendo para Paulo, do meu próprio punho, eu escrevo e o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Eu, Paulo,
de meu próprio punho o escrevo, e eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor, reanima o meu coração em Cristo. Então aqui Paulo enviando uma carta de recomendação para que Filemon não agora recebesse Onésimo, esse escravo que havia fugido, não como um escravo que deveria ser castigado, mas como irmão em Cristo, como um amigo de Paulo e como um irmão na fé. Então Paulo aqui mostra exatamente a necessidade do perdão e de tratarmos aquele ofendido, aquele transgressor, melhor dizendo, que se arrependeu, tratá-lo não como servo, mas como irmão. Aí nós vemos então aqui as epístolas paulinas. Agora nós vamos no tópico 2 para as epístolas gerais que também nos formam, que está mostrando sobre a formação do cristão da igreja por meio das epístolas. Então vimos aqui as epístolas paulinas, como ela nos instrui, ela nos forma, e agora vamos ver as epístolas gerais, como ela nos forma. Primeiro subtópico, a epístola de Pedro. Primeiro Pedro aborda o sofrimento cristão. Essa epístola ensina que as provações fortalecem a fé. Ou seja, nessa epístola, Pedro está mostrando exatamente que a necessidade de nós estarmos atentos, que o cristão no mundo, ele enfrenta sofrimento, é necessário que nós passemos por sofrimento, mas ele vai mostrar exatamente que as provações que nós passamos, elas servem, a nossa fé provada, aí como ouro, elas servem exatamente para o fortalecimento da nossa fé. As provações não são para nos afastarem de Deus, mas pelo contrário, as provações que nós enfrentamos, que o cristão enfrenta no dia a dia, elas servem exatamente para fortalecer a fé do cristão. Ela tem o seu caráter pedagógico, quando ele diz aí, por exemplo, 1 Pedro 1, verso 7, mas que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, que essa prova da vossa fé redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí, 1 Pedro, aí na epístola de 1 Pedro, mostra exatamente o caráter pedagógico das provações no fortalecimento da fé cristã. É preciso santificar-se também. Essa epístola mostra a necessidade de santificar-nos. Então é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Ensinamento maravilhoso que mostra que além das provações, ela nos fortalecer a nossa fé, que há necessidade de que aqueles que servem ao Senhor, que eles procurem viver uma vida de santidade, que eles possam suportar os agravos e alegrar nas aflições. Por quê? Porque as aflições, elas também nos aproximam de Deus. É a mensagem aqui na primeira epístola de Pedro. Na sua segunda epístola, a mensagem faz alerta aos ensinamentos dos falsos mestres, tais como esses mestres negavam a divindade de Cristo, negavam a segunda vinda de Cristo. Portanto, Pedro ele vai fazer que exatamente trazer ensinamentos gerais à igreja para estarem atentos quanto a esses falsos mestres que negavam que Cristo era Filho de Deus, que negava o arrebatamento da igreja. Pedro ele vai então contra essas heresias, ele contesta essas heresias e ele vai confirmar que Jesus ele é o Filho de Deus. Então ele vai ratificar Jesus como um Filho de Deus e vai animar a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor, a não perder a esperança, a manter a esperança viva até a volta do Senhor diante daqueles que tentam ameaçar, que ameaçam a caminhada vitoriosa da igreja. Aí nós vimos a primeira e a segunda epístola de Pedro. Temos agora as epístolas de João. A primeira epístola de João, ele vai advertir sobre o falso ensino de negar a encarnação de Jesus, que é um ensino diabólico. Todo espírito que nega que Cristo veio em carne, esse não é de Deus. Então João ele vai advertir sobre esse falso ensino que nega a encarnação de Jesus, e as demais heresias, no caso gnósticas,
que vem de encontro à fé, à igreja, ele vai combater, e ele explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, é o dever do salvo, viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros, João, conhecido aí como apóstolo do amor, amar uns aos outros, vencer o mundo por meio da fé. É a mensagem, o conteúdo aí de 1 João. 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo. Então, aí na segunda epístola de João vai exatamente combater essas heresias que vinham também ameaçando a vida da igreja. Elas são combatidas, mostrando a necessidade da igreja ela permanecer firme aí contra essas heresias do docetismo, que era exatamente uma doutrina herética que é propagada naquela época, no século II, século III, ali depois de Cristo, que tinha como foco principal do docetismo era negar exatamente a existência do corpo físico de Jesus. Que Jesus, ele não era humano, Jesus não tinha um corpo físico, mas Jesus ele é apenas um espírito. E não havia, negava então a encarnação de Cristo. E era necessário que essa heresia ela fosse combatida. Daí a epístola de João está alertando em relação a essas heresias do docetismo, do gnosticismo, que deveriam ser refutadas. E a igreja ela é exortada então a permanecer na doutrina de Cristo, a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Ele vai instruir como deveria se conduzir ao receber alguém em casa, qual deveria ser a postura da igreja. E em 3 João, que é essa última epístola de João, ele vai destacar-se a fidelidade de Gaio e de Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte o cristão que não siga o mal exemplo, mas o bem, não siga o mal, mas o bem. É interessante nessa epístola de 3 João, o que ela vai trazer aqui informações muito importantes, instruindo a igreja, que também ela serve para os nossos dias, mostrando os problemas que há na igreja e como eles devem ser tratados. Aí, por exemplo, aí no livro na epístola de 3 João, ele vai advertir. Aí, como a lição, ela coloca assim de uma maneira muito clara, destaca-se a fidelidade de Gaio e de Demétrio. 1 João, aí, capítulo 1, versos 5 a 8. Ao ancião, amado Gaio, a quem eu amo de verdade, amado, desejo que te vai bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como um bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Um testemunho sobre aqui Gaio. Como tu andas na verdade, não tenho maior gozo do que esse, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, os quais diante da igreja testificaram do teu amor, os quais se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás. Porque por amor do nome saíram sem nada aceitar dos gentios. E aí no verso 9, escrevi alguma coisa à igreja. Aqui ele vai exortar aqui, no caso esse cooperador, esse servo de Deus, como aqui o texto coloca, que é Gaio, e ao mesmo tempo também ele vai trazer uma repreensão, ele vai exortar Gaio e a Demétrio, como temos aqui nos versos, que eu não vou estar lendo todos os versos, mas ele vai também aqui trazer uma exortação para alguém que perturbava a vida da igreja. E aqui é colocado exatamente esse Diótrefes, está aí no verso de número 9, quando ele diz o seguinte: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não os recebe. Aqui mostra exatamente desse Diótrefes que não recebia, no caso a Paulo, fazia frente a Paulo e a tudo quanto Paulo pretendia em relação à igreja. Ele vai dizer: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for aí, trarei à memória as obras que ele faz,
proferindo contra nós palavras maliciosas, difamando o ministério de Paulo, o apostolado de Paulo. E não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, aqueles que eram enviados, ou que queriam congregar na igreja, ele não deixava receber, mas os que querem receber, ele proíbe. Quer dizer, ele não deixava receber os irmãos na igreja e proibia os demais pastores que quisessem receber os irmãos na comunhão da igreja. Mas aos que querem receber, ele proíbe de o fazer e ainda os exclui da igreja. Amado, não imiteis o mal. Aí, como ele vai fechar, ele vai dizer, amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ele abre uma pausa aqui depois de elogiar aqui a Gaio e, no caso aqui, condenar a atitude de Diótrefes. Ele vai dizer, trazer à igreja que eles não devem imitar o mal praticado por Diótrefes, mas que eles devem fazer o bem. Por quê? Porque quem faz o bem, ele é de Deus. Tem visto a Deus quem faz o bem. E quem faz o mal é alguém que não viu a Deus, ou seja, que não tem relacionamento com Deus. E aí no verso 12 ele diz, de Demétrio, porém, todos e até a própria verdade dão testemunho. Aqui é um outro que ele elogia, que é Demétrio. Além de Gaio, ele vai elogiar também a Demétrio. Então, todos dão testemunho, nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, Paulo aqui na epístola, aqui na terceira epístola de João, ele tem aqui como foco exatamente elogiar a fé de Gaio e de Demétrio e mostrar a atitude pecaminosa, a atitude errônea de Diótrefes, que estava querendo ter primacia nas igrejas, não recebia os irmãos da igreja, impediam aqueles que os quisessem receber. Então Paulo fala exatamente que quando ele vir pessoalmente, ele irá tratar dessas questões. E temos aí as epístolas, as outras gerais epístolas, por exemplo, aos Hebreus, que nós aqui não, aqui no caso João, melhor dizendo, eu falei Paulo, João, fala em relação a tratar desses que impediam os irmãos de estarem na igreja. Quando ele viesse a Sião, João, ele iria tratar sobre essas coisas. E temos aqui outras epístolas gerais, que é a epístola aos Hebreus, que é uma epístola emblemática, que tem uma linguagem que se assemelha muito à linguagem de Paulo. Tanto é que muitos, ao pregarem, falam a epístola de Paulo aos Hebreus, mas não tem o nome lá Paulo, mas muitos defendem que seja uma epístola escrita por Paulo. Mas isso não diminui o caráter doutrinário da epístola aos Hebreus. Então, aos Hebreus, a ênfase repousa sempre na supremacia de Cristo. Cristo, como sendo supremo, ele é o sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção. Então, Cristo é apresentado em Hebreus como sumo sacerdote. Em Hebreus nós vamos ter lá a galeria dos heróis da fé, um texto muito conhecido. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Cristo, autor e consumador da fé, como está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Então, basicamente, o livro de Hebreus, a ênfase vai ser repousada na supremacia de Cristo, na necessidade do cristão olhar para Cristo como autor e consumador da sua fé. Desse modo, o crente ele é estimulado a olhar para Cristo e a viver para Cristo, que é o autor da nossa fé. Louvado seja Deus. Em Tiago, o autor vai esclarecer que sem fé, que a fé sem obras é morta. Ou seja, aqui Tiago ele traz o ensinamento que nós devemos demonstrar a nossa fé por meio da nossa prática. Obras aqui fala da nossa prática, do nosso viver diário. Então, que a fé cristã, segundo Tiago, não é uma fé apenas do discurso. Não é uma fé de dizer, vai em paz, que Jesus te abençoa, ou está dizendo palavras de ordem, quando na verdade, na prática, na nossa vivência com o próximo, com Deus, em sociedade, as pessoas não percebem uma praticidade, uma manifestação, uma materialização do nosso discurso na nossa fé. Portanto, Tiago ele vai exatamente mostrar que a fé sem obra ela é morta. Está lá em Tiago 2, capítulo 2, verso de número 26. Ele acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Não sejam ouvintes da palavra, mas sejais praticantes da palavra. Em Judas, o salvo é exortado
a batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Então Saulo é exortado no livro de Judas a batalhar pela fé. Isso por causa do quê? Por causa dos hereges infiltrados dentro da igreja. Essa epístola aqui de Judas vai mostrar a necessidade da igreja, dos irmãos, batalharem pela fé, não deixarem ser levados pelos ensinamentos, sabendo que a fé, aqui nessa epístola de Judas, essa última epístola, mostrando que é necessário que haja um empenho, que haja um zelo por parte da igreja em lutar pela fé uma vez dada aos santos. Aí em Judas capítulo 1, verso 3, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Ou seja, há homens que estão entrando no meio de vocês e é necessário, ele vai dizer no verso 4, porque se introduziram furtivamente certos homens, e já desde há muito estão destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso Senhor, único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai falar, vai trazer à memória aquilo que ele já havia ensinado exatamente, mostrando aos irmãos que eles deveriam batalhar pela fé que uma vez definitivamente foi dada aos santos, que agora estava ameaçada por esses falsos mestres, falsos ensinamentos que estavam tentando, por meio de heresias, infiltrar na igreja. Assim o crente é instruído a orar e a perseverar na esperança da vida eterna, é a mensagem que nós temos aí em Judas. E o último tópico da lição, as epístolas continuam a falar, que vai mostrar que as epístolas elas continuam atuais, elas continuam falando com a igreja a necessidade de nós sermos instruídos pelas epístolas, pela palavra de Deus. Primeiro subtópico, a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, ou seja, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça de Jesus Cristo. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Fomos justificados por meio da fé. Então, essa doutrina ela é fundamental na igreja, ela deve ter sempre em mente, e ela deve viver e pregar essa doutrina da justificação pela fé, porque é uma doutrina fundamental na vida da igreja. Em Romanos, por exemplo, Romanos, o capítulo de número 5, verso 1 e 2, Romanos 5, 1 e 2, nos diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a essa graça, a qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então aqui, Romanos está exatamente mostrando que nós somos justificados pela fé, e por meio dessa fé, dessa justificação, nós temos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, unicamente a fé divina, isso por meio dela nós somos justificados. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar, como está lá em Gálatas capítulo 2, verso 16. E aí, no caso, nós temos o quê? Que a nossa declaração de fé, ela crê na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé no sacrifício de Cristo. No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã, ou seja, a justificação pela fé, o novo nascimento, tudo isso são doutrinas fundamentais para a vida cristã, que nós somos justificados exatamente por meio da fé, pela graça, por meio da fé, e essa fé no sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que nos reme de tudo, nos remiu e continua remindo o homem de todo o pecado. Aí o subtópico 2, o primeiro falou da doutrina da justificação, agora o 2 fala da doutrina da santificação. Ou seja, a doutrina da santificação implica uma vida, uma nova geração separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que já somos salvos e justificados. O novo crente entra imediatamente no processo de santificação. Uma vez que ele é justificado para viver uma vida de santidade. E a ideia de santificação é exatamente o quê? Qual é o sentido da santificação?
Santificação é o ato de separar, mas separar de quê e para quê? É separar do mundo, das práticas mundanas e dedicar-se a quem? Dedicar-se a Deus. Não faz sentido apenas o separar por separar. Nós temos que entender que nós somos separados com um objetivo. Então, santificação é o ato de separar de e para, ou seja, separar do mundo e para quem? Para Deus, para uma vida consagrada a Deus. E santificar, viver em santidade é viver agora em relacionamento com Deus nessa nova vida. Portanto, essa é a ideia da santidade. Então, uma vez justificado, o novo crente entra em imediato processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante toda a jornada cristã. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto na carne como no Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia nos apresenta que nós devemos conservar irrepreensível para Deus espírito, alma e corpo. Ou seja, no relacionamento com Deus, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo vai sendo santificado, dedicado, mudado, consagrado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o último processo da salvação, que é a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito, prossegue-se até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal em um corpo glorioso, louvado seja o nome do Senhor, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Quando cumprir-se-á aquilo que está dito na Bíblia, que o que é mortal será revestido da imortalidade, o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Que isso se dará exatamente nesse último estágio da salvação, que é o processo de glorificação. Após termos passado pelo processo do arrependimento, por meio da fé, da justificação em Cristo, e aí consequentemente o novo nascimento, a regeneração, que envolve todo esse processo de santificação, regeneração, até o ponto de chegar no momento quando da vinda de Cristo nós sermos, por fim, glorificados para estarmos com Cristo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E, finalmente, a conclusão da lição nos apresenta que as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, reveladas aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Então, que nós possamos entender o valor das epístolas, o valor prático na vida da igreja, das epístolas, tanto as paulinas quanto as gerais, e que nós possamos colocar em prática, mostrando que percebendo e colocando em prática as instruções dessas epístolas para formar o nosso caráter enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto verdadeiro povo de Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue nos ajudando, que o Espírito Santo continue iluminando a nossa mente, os nossos olhos espirituais, e que nós sejamos a cada dia disciplinados pela santa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, oreis por nós, que Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém.